Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você. Laboratório Micelium. Análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Loja MAP. A tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte. Tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia. Saúde e economia todos os dias. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606. Atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, empresa especializada em materiais para serralheria e indústria. Comercializa calhas galvanizadas até 7 metros e acessórios em geral. Agora, fabricando telhas de aço para coberturas residenciais, comerciais e industriais. Aço Norte, Rua 10, 0462, telefone 3322-7417.
Fórmula e Companhia. Saúde e economia todos os dias. Fórmula e Companhia. Farmácia de manipulação. Uma fórmula de total confiança. Fórmula e Companhia. Barretos, Guaraci e Altair. Hoje temos o imenso prazer de trazer ao programa Quero Saber o diretor-geral do Instituto Federal de Educação em Barretos, professor Dr. Sérgio Vicente de Azevedo. Ele vem ao programa para explicar toda a atividade do Instituto, o que essa organização de ensino representa para a comunidade, como veio parar em Barretos o Instituto, quais são os cursos mais procurados, quais são os cursos que existem no Instituto Federal de Educação. Será um programa voltado para esse instituto. E também vamos saber as opiniões do professor Sérgio com respeito aos diversos assuntos que movimentam a mídia na atualidade. Professor Sérgio Vicente de Azevedo, prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. É uma satisfação para nós do Instituto Federal estar aqui no Quero Saber. Vamos tentar esclarecer o máximo possível as suas dúvidas e as dúvidas que provavelmente são compartilhadas com a comunidade geral de Barretos, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra muito grande recebê-lo aqui, professor Sérgio, ainda mais sabendo que Barretos possui essa universidade federal, né? E o barretense precisa conhecer muito bem, porque muita gente às vezes não conhece, nem passou por lá, não conhece as suas instalações. Isso. Eu acho que o barretense tem que procurar saber, porque é de uma importância fundamental. Coloca Barretos entre as cidades que têm um ensino superior, né? Evoluído. Professor Sérgio, mas antes disso, permita-me chamá-lo de Sérgio, ficamos mais à vontade. Vamos conhecer um pouquinho a sua vida, até chegar à direção geral do Instituto, né? Essa é uma das finalidades do programa também. Você é barretense? Sou nascido em Barretos, só que eu não morei em Barretos até vir para o Instituto. Então, meus avós são daqui, fui nascido aqui por causa da minha mãe, né? Essa é a cidade da minha avó materna, e cresci em Rio Preto. Eu cresci em São José do Rio Preto até os 19 anos, fiz todo o meu ensino até o término do médio em São José do Rio Preto e fui fazer o ensino superior em Ribeirão Preto. E fiquei em Ribeirão Preto até acabar o doutorado e depois eu vim para Barretos quando fui nomeado por concurso que eu prestei aqui do Instituto Federal, né? Então eu vim para Barretos. Me conta uma coisa, você nasceu, ficou quantos anos em Barretos? 1 ano, 2? Não, eu nasci, só vim nascer aqui e voltei para Rio Preto. Só veio para nascer? Mas assim, eu posso falar com muita tranquilidade que eu sempre me nomeei aqui e divulguei como barretense. Porque a única cidade que eu sempre tive vontade de morar dessas 3 que eu citei foi Barretos. E eu nunca tinha morado aqui. Eu acho que assim, o carinho que eu tenho por essa cidade e a vontade que a gente tem de fazer Barretos acontecer, se desenvolver e colaborar, é uma coisa inerente a mim, que me acompanhou ao longo do meu crescimento e só veio se concretizar. Só se viabilizou quando eu consegui passar no concurso para o Instituto Federal. Foi assim, um sonho que deu certo. Ué, que bom, que bom. E Barretos é uma cidade muito gostosa para se viver, né? Uma cidade média, uma cidade que tem tudo. E quando a gente quer mais alguma coisa, a gente vai para São Paulo, vai para Ribeirão, ou vai para Rio Preto. Eu vejo em Barretos, Luiz, muitas oportunidades. Então eu falo assim, Barretos ainda tem muita coisa por fazer. E precisa de pessoas que tenham vontade de encarar esse desafio e fazer acontecer. Alguns primos meus que cresceram em Barretos, a gente sempre via, vou para São Paulo, vou para Ribeirão. Ninguém quer ficar em Barretos. Se ninguém ficar em Barretos, como é que Barretos vai acontecer? Como é que Barretos vai desenvolver? Mas muita gente fala que não quer morar em Barretos, vai para São Paulo, vai para outras cidades, acabam voltando para cá. Acontece com muitas pessoas, né? Eu era feliz e não sabia, né? Tem aquela ilusão de São Paulo, vou chegar lá, tanta violência, você perde 2 horas no trânsito, é uma vida muito sacrificada, né? Barretos, apesar de tudo, tem-se muito a melhorar, mas a gente já vem acompanhando várias coisas acontecendo, melhorando. Nós temos aqui o Instituto Federal, uma delas, a Faculdade de Medicina é outra delas. Então, várias coisas estão acontecendo aqui. Um comércio muito bom. Você anda a pé, por exemplo. A pessoa que anda a pé pelo centro da cidade tem uma outra visão
das casas comerciais de Um Barretos. dos mais fortes da região, né? É mais forte. Não, são lojas bonitas, bem feitas, né? Bem estruturadas, com arquitetura moderna, muito bonito. O comércio de Barretos no centro está de parabéns, sem falar do shopping também, né? Que é um shopping que não deve nada para as grandes cidades. Exatamente. Guardando, lógico, as devidas proporções. E é por isso que eu falo com muito carinho de Barretos e voltei, porque assim, voltei porque eu nasci aqui, então eu voltei, né? Vim fazer a minha vida aqui. E até uma das discussões que às vezes eu tenho em questão familiar, mas a minha mãe é de Rio Preto, minha esposa fala, né? Eu quero ir para Rio Preto. Eu falo assim, olha... Passa o fim de semana em Rio Preto. Eu tão pertinho, tão vamos lá, eu falo isso pra ela, lógico, não tem problema. Eu falo assim, olha, Barretos tem tudo para fazer. Eu falei, 90 quilômetros. E eu falo assim, Barretos tem, assim, tá aberto o mercado para a gente tem tudo para fazer. Barretos precisa de uma capacitação de mão de obra, precisa de pessoas com a sua qualificação, precisa de pessoas com a minha qualificação, precisa que a gente qualifique a comunidade para que possa atrair empresas. Eu falo assim, eu vejo aqui como uma terra de oportunidade, sabe? Então, eu tenho essa visão de Barretos, pode ser até um pouco enviesada pelo carinho que eu tenho por ela e a vontade que eu tenho de permanecer, né? Lógico. E tomara que permaneça, nunca mais saia de Barretos. Há quantos anos você está em Barretos de novo? Agora, desde 2011. 2011, né? E você fez o curso secundário todo em São José do Rio Preto. Isso. Quais são as escolas que você estudou lá? Já era ensino médio? Eu estudei no pré, até entrar no fundamental no Santo André, né? Na Escola Santo André em Rio Preto. Depois eu fui para a escola universitária. Tem um parente meu, professor Miziara, que é nome de escola em São José do Rio Preto também, sim. né? E era uma escola muito boa. Nas grandes épocas das escolas estaduais, né? Vamos dizer assim, ela era uma das principais de Rio Preto. Então eu fiz o fundamental no universitário e o meu médio eu concluí na Copec. E depois, o curso de graduação? Fui para a USP de Ribeirão Preto, onde eu fiz a minha licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado. E junto com isso... Você fez o curso de biologia? Sim, eu sou formado em ciências biológicas. Ciências biológicas. Com mestrado em genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e doutorado também em genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Junto a essas duas formações, eu ainda fiz uma especialização pela Federal de São Carlos em gestão ambiental e um aperfeiçoamento pela Federal de Alagoas em parceria com a Federal de Santa Catarina em recursos hídricos. Antes de fazer o concurso que lhe possibilitou ser diretor do Instituto Federal, você trabalhava dentro da sua profissão, dando aula, ou particularmente, ou numa grande empresa? Como é que era a sua vida acadêmica? A minha vida era dentro da USP. Dentro da USP? Dentro da USP, fazendo mestrado, doutorado, porque hoje a gente tem a possibilidade de seguir a carreira acadêmica, né? Então você acaba a graduação, você faz o mestrado, e o mestrado é um trabalho, é uma dedicação exclusiva. Depois o doutorado, e a gente recebe para isso. Recebe, né? Recebe. Então você tinha sua manutenção garantida com isso. E depois, quando eu defendi o doutorado, eu já tinha um pós-doutorado aprovado por mais 4 anos, a bolsa equivalente ao salário de professor, com possibilidade de ir para fora do país, tudo eu abandonei para poder vir para Barretos, para assumir o concurso. Apenas para aquelas pessoas que querem seguir, vamos assim dizer, o seu caminho na vida, ciências biológicas é um curso bom, é um curso que dá possibilidade de um ganho financeiro razoável. Como é que é isso? Eu sou suspeito para falar, né? Não, lógico, o curso. Não, você tem que falar. Eu faria de novo. Faria de novo? Faria de novo. Hora nenhuma eu me arrependo. E quais são as grandes oportunidades? Quero saber também. O biólogo, ele é um coringa, né? O biólogo pode trabalhar com questões ambientais, pode trabalhar em laboratórios, pode trabalhar em sala de aula, pode trabalhar com diversas consultorias. Consultorias de grandes empresas? Sim, um exemplo dessas, nós tivemos grandes construções agora, a usina Belo Monte, tivemos estradas, todas essas coisas, normalmente sempre tem um biólogo lá. Sempre tem um biólogo? Sempre tem um biólogo lá para... Mas nessas grandes usinas eu acho que precisa ter mais de um, não? Eu acredito que sim. Você fala sempre tem que ter um biólogo. Eu digo no mínimo porque ele está lá. Normalmente as equipes dos biólogos são multidisciplinares. Sei. Porque o biólogo ele não consegue saber tudo de tudo. Então você tem os biólogos especialistas. Então você tem o biólogo que trabalha com paleontologia, tem o biólogo que trabalha com botânica, tem biólogo que trabalha com zootecnia, tem biólogo que trabalha com genética molecular, teste de paternidade, essas coisas todas. São as especializações, igualzinha a medicina, a advocacia, a engenharia. E quando você precisa de uma equipe de biólogos, ela costuma
precisar de multidisciplinas. Então você junta, são vários biólogos trabalhando nesses grandes projetos. E qual é a sua especialização na biologia? Genética. Genética, né? Eu tenho mestrado, doutorado em genética e também tenho a parte de ambiental. Desenvolve um pouquinho o biólogo na genética, quais são as grandes situações que ele enfrenta. A genética também você tem diferentes linhas. Você pode trabalhar com genética animal, genética de plantas, genética humana. A genética de planta vai trabalhar com melhoramento genético de planta, então vai fazer seleção de variedades de espécies para aumentar a produtividade, fazer transgênicos. O biólogo que trabalha, o geneticista animal, ele pode fazer a mesma coisa que nas plantas, só que nos animais. Você vai trabalhar com melhoramento de animal, você pode entender um pouco o funcionamento igual câncer em animal. Muitas pesquisas relacionadas ao câncer, você vai fazer em modelos, em outros modelos, por exemplo. E quem faz normalmente essas pesquisas são biólogos, quem conduz essas pesquisas. Por exemplo, em ratos, né? Coelhos, todos esses outros. A participação do biólogo, exatamente. Eu trabalhava com a via de sinalização de insulina. Eu estudava essa via, que é a via de absorção de glicose. E também trabalhava com a via de sinalização de hipóxia, que é a de oxigênio. Então, conforme a concentração de oxigênio no sangue, você tem uma resposta do seu organismo. E a mesma coisa com relação ao teor de nutrientes, a glicose. Você tem uma resposta que é desencadeada por essa via. Então, eu trabalhava nessa parte. Mas também tem colegas que trabalhavam na reação quimioterápicos com tumor, etc. E tal. A gama é muito grande, né? É grande. E assim, assim como com toda profissão, Luiz, o acomodado padece. Então, a pessoa... A única profissão que até o acomodado não padece que eu conheço é medicina. Eu acho que é a única que não é. O cara pode ser bem ruim. Tem emprego para todo lado. Tem o emprego dele. Está faltando médico no Brasil todo. Então tem um emprego. Agora, tirando essa profissão as outras, a pessoa tem que procurar o seu espaço. Lógico. E o que eu posso afirmar é que o espaço existe. Existe, né? Para todos, né? Não tem. Todos. O espaço tem. Se o biólogo tiver boa vontade, tiver interesse pela profissão, ele sempre vai ter o seu espaço dentro de uma empresa. É mais serviço público e é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Tem oportunidades no serviço público e também tem oportunidade na empresa privada. Vamos então já fazer o nosso primeiro intervalo, professor Sérgio, para que nós possamos ouvir, ver os nossos apoiadores culturais e voltamos já com o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Sérgio Vicente de Azevedo, do Instituto Federal de Educação. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Sérgio Vicente de Azevedo, diretor-geral do Instituto Federal de Educação em Barretos. Voltando à biologia, voltando aos biólogos, o salário é bom para um biólogo hoje? Tem um patamar, tem um teto? Como é que é isso, o esquema? Pegar aqui em Barretos mesmo, você deve ter biólogo que ganha em torno de 1.500, 2.000, mas tem biólogo que ganha mais de 30 aqui em Barretos, que eu sei. É mesmo? Então você tem uma amplitude muito grande. É muito da capacidade de cada um, do esforço, do conhecimento. A gente tem que se capacitar. Assim como toda profissão, tem que se capacitar. Né? Tem que se capacitar, tem que procurar algo que tenha vocação e desenvolver aquilo, né? Então essas pessoas que conseguem se encontrar, e esse é o nosso papel enquanto educador, ajudar que essas pessoas se encontrem dentro da sua profissão, elas costumam ter bastante sucesso. Sim. Como é que foi essa sua vontade em prestar esse concurso para o Instituto Federal de Educação? Como nasceu isso em você? Alguém te falou? Eu quero saber como é que você viu isso aí. Curioso. Aí, acredita na mão divina? Então, vamos dizer. Tudo acontece, né? As coisas acontecem que não tem um acaso. Não tem um acaso. Eu estava fazendo o meu doutorado, né, planejando a minha viagem para o exterior, porque uma parte do meu doutorado eu fiz no Arizona, né, na Universidade Estadual do Arizona, e estava fazendo, assim, muito focado no meu doutorado. Aí aconteceu esse concurso, apareceu o concurso Instituto Federal de... E o que é o Instituto Federal? Mas como é que você viu? Onde? Você viu na televisão? Você viu no... Não, colegas. Né? Colegas do próprio, lá da USP mesmo, conversa, porque você está...
É um caminho natural, quando a gente segue a carreira acadêmica, é prestar o concurso em uma instituição de ensino para poder ser professor, desenvolver pesquisa, extensão. Sei. A gente tem esse veio mesmo, né? Então, a gente lá no laboratório, conversando com o outro, falou, vai ter Instituto Federal. Mas o que é o Instituto Federal? O Instituto Federal, a criação dele é de 2008, ele deriva das escolas técnicas que começaram em 1908, mas agora a proposta do que é o Instituto Federal é nova, é de 2008. 2008, né? De 2008, é da Lei 11... O primeiro 892. O primeiro instituto nasceu em São Paulo, né? Isso, mas aí ele era escola técnica. Era escola técnica? Escola técnica, tanto que nós temos 3... Como é que chamava a escola técnica antigamente? Você lembra disso? Nossa, nós tivemos... Ela veio por... Escola Técnica Federal, que era... como é que... ETEF, alguma coisa assim, depois Cefet, depois virou Centro Federal de Ensino Técnico... Aí depois, você vê as pessoas falando de IFET, Cefet, essas coisas. Daí depois, em 2008 só que ela virou Instituto Federal. A primeira foi a Escola de Aprendizes Artífices, na época, quando fundou em 1909. 1909, né? Antiga demais, né? Isso, era para retirar as pessoas do vício das ruas, assim, e dar um ofício para elas. Esse foi o propósito quando surgiu lá em 1909. Só que veio transformando, veio evoluindo, né? Então começou com a escola, naquela época o ensino técnico era um ensino primário, depois foi evoluindo, virou um ensino técnico secundário, o que permitiu que o aluno fizesse um superior depois, desde que relacionado àquilo do secundário. Aí depois nos centros federais de ensino técnico inseriram-se as disciplinas de engenharias. Aí nos institutos federais, além das engenharias, vieram as licenciaturas, e hoje a gente tem pós-graduação, doutorado, mestrado, especialização. E hoje, tem tudo isso em Barretos também, pós-graduação? Em Barretos terá. Terá, né? Estamos trabalhando para isso. Aí nós vamos contar a historinha de Barretos. Isso. Em Barretos nós estamos aqui desde 2010. O Instituto Federal ele veio para cá... Ele nasceu em 2008 no Brasil todo, né? Lei de criação. A lei de criação do Instituto. Dos institutos. Aí, antes de 2008 era escola técnica. Eram as escolas técnicas. Dessas escolas técnicas, nessa lei, algumas deixaram não aderiram, não quiseram virar institutos, então continuaram os Cefets. Mas a grande maioria virou Instituto Federal. Aí elas viram uma chapa, trocou a placa, né? Cefet, Instituto Federal. Só que junto com isso muda a política da instituição. Né? Lógico. Na lei veio a finalidade, os objetivos que são diferentes daqueles anteriores. Então de 2008 para cá que são esses novos objetivos, essas novas finalidades e é o papel do Instituto. E Barretos ele vem em resposta a uma chamada pública de 2007, na época o professor Reginaldo era o secretário da Educação, né, a gestão do prefeito Manuel na época, né? O professor Reginaldo foi um dos grandes incentivadores para a vinda do Instituto aqui, né? Eu sou fã do professor Reginaldo, eu sou fã dele. Eu também. Se eu começar a falar dele, eu vou me entusiasmar cada vez mais aqui. Não tem para ficar à vontade. E vai ser pouco tempo o que nós temos aqui para falar. Aí o Instituto Federal veio, começou a construção, iniciou suas atividades em 2010. Na época nós começamos com curso de agronegócio, eventos, e alguns cursos em manutenção e suporte de informática também. E alguns cursinhos de formação inicial e continuada de 40, 180 horas de informática básica, inglês para terceira idade, coisas assim. Aí, em 2012, a gente começou uma parceria com as escolas estaduais, né, Secretaria da Educação Estadual, aqui com a Fábio Junqueira, oferecendo ensino médio integrado. Então o menino fazia o primeiro, segundo, terceiro colegial e a gente dava a parte técnica em alimentos, informática e agropecuária. Também começou em 2012 o curso superior de ciências biológicas, a licenciatura em ciências biológicas, o curso tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e o curso tecnólogo em gestão de turismo, em 2012. Nós vamos formar a primeira turma agora das ciências biológicas, né? É graduação, curso superior, né? Isso, ensino superior. Então, o Instituto, igual no começo, falou nossa Universidade Federal, eu gosto de falar assim, nosso Instituto Federal. Nós somos equiparados às universidades, mas nós não temos a pretensão de ser universidades. Nós fomos criados para ocupar um outro espaço. Espaço, embora tenha sobreposições com as escolas estaduais, que é o ensino médio, e também com as universidades, que é o ensino superior, mestrado, doutorado. Mas o Instituto Federal, ele tem um propósito... Mas tem o curso secundário lá também, no Instituto Federal? Não? Tem integrado. O menino faz o primeiro, segundo, terceiro colegial, integrado a um técnico. E aí eu até vou aproveitar esse espaço para esclarecer. As pessoas ficam, se os pais estão, mas meu menino vai fazer um ensino técnico, ele não vai conseguir passar numa faculdade. Quem disse? As 2.400 horas previstas
na LDB, ele vai ter, que são as mesmas 2.400 horas que ele vai ter em qualquer outra escola aqui, privada, estadual, ele vai ter essas 2.400 horas com a gente. Ensino médio e fundamental Exato. não tem, não? Não, fundamental não, nós temos o médio. O médio tem? O médio, então o médio que era equiparado ao ginásio antigamente. Isso, é o primeiro, segundo, terceiro colegial, que seria, né? Então o menino vai ter no primeiro, segundo e terceiro colegial as 2.400 horas que ele teria em qualquer outra escola. E vai acrescentar daí, você vai ter de 800 a 1.200 horas do ensino técnico profissionalizante. Então ele vai ter uma carga horária, em média, 800 a 1.200 horas a mais do que ele veria em qualquer outra escola. Sim, sim. E um detalhe importante, o mesmo professor que vai dar aula para ele nas disciplinas do ensino médio, do núcleo comum, é aquele professor que dá na pós-graduação, que dá no superior. Então ele tem aula lá com o professor doutor da pós-graduação no ensino médio. Sim, na disciplina de ciência, de geografia, de história, matemática, física, todas essas coisas. Nós estamos lá para levar um ensino de qualidade para os nossos alunos, e formar cidadão. Então o aluno entra no ensino médio com a gente, depois ele faz o superior se quiser, e nós vamos oferecer a pós-graduação, que é o que a gente chama de verticalização. Então nós temos lá hoje o informática, nós oferecemos o superior em ADS. Então o menino que fez o curso técnico em informática, ele pode fazer o superior em ADS. Nós temos a agropecuária e vamos abrir a agronomia agora a partir de 2017. Sim. Então ele pode fazer a agronomia. Estamos discutindo a abertura de um novo curso agora. Provavelmente vai ser abaixo das ciências biológicas, porque daí o menino faz o ensino médio lá e pode fazer ciências biológicas com a gente. Temos o ensino de eventos, que é um técnico concomitante subsequente, também de ensino, um ensino médio. Enquanto você está comentando sobre esses cursos lá do Instituto Federal, nós estamos mostrando imagens do Instituto Federal de Educação, mostrando as salas de aula, mostrando, enfim, todo o prédio, todo o conjunto arquitetônico do Instituto Federal de Educação. Pode continuar. Então, nós temos lá também o ensino técnico concomitante subsequente, que ele é o ensino de ensino médio. O ensino superior são os níveis superiores. Então, tanto o primeiro, segundo, terceiro colegial junto a um técnico, quanto o concomitante subsequente são considerados de ensino médio. A diferença é que o menino do primeiro, segundo, terceiro colegial fazendo o técnico é o ensino integrado, e o do concomitante subsequente ele pode estar fazendo o segundo grau em uma outra escola e vir a fazer um técnico com a gente, ou ele já concluiu há muito tempo o ensino técnico e quer vir estudar de novo. Ele pode fazer o concomitante subsequente. Esse nós temos em eventos, agronegócio. E todas as aulas são presenciais? Todas as aulas? Nós ainda estamos trabalhando para ofertar curso à distância. À distância, né? Nós temos essa pretensão, sim, também. Mas, por enquanto, nossos cursos são todos presenciais. E ofertamos lá mais de 20 cursos de formação inicial e continuada também, que são de 40 até 600 horas. Nós temos preparatório para o Enem, AutoCAD, informática básica. Tem preparatório para o Enem também? Temos um curso especial de preparação. Exatamente. E aí, vale registrar aqui um número importante. Eu falei inicialmente que nós temos uma parceria com o Estado, que o menino fazia o primeiro, segundo, terceiro colegial com os professores do Estado, da Escola Fábio Junqueira, no caso, e depois chegava a parte técnica com os professores federais. Hoje mudou essa realidade, todo mundo que ingressa lá tem aula só com os professores federais. Ainda existe a parceria, nós estamos concluindo ela, mas depois, ingresso agora é só na modalidade 100% federal. E esses alunos dessa parceria, que eu tenho que falar que eles abriram nossos olhos, assim, eles ajudaram a gente a amadurecer muito enquanto instituição, nós somos muito gratos a eles. Eles nos procuraram há um tempo atrás e falaram assim, olha, professor, a gente precisa de uma ajuda por causa do Enem, nós fizemos o simulado do Enem, nós somos muito maus, nos ajuda. Eu falei, perfeito, nós chamamos nossos professores e fizemos um preparatório do Enem. Aí, o ano passado, eles formaram, a primeira turma nossa, formou. Até então não existia nos outros institutos? Nos outros sempre existiram. Esse é a nossa menina dos olhos, é o ensino integrado. Aí esses meninos formaram, praticamente uns 60 formaram, né, que concluíram o agronegócio e a agropecuária e informática, e desses 60 aí, metade ingressaram em universidades federais. Através do Enem? Através do Enem. Que bom, né? E assim, aí a gente sabe que a gente contribuiu muito através do curso preparatório para o Enem. Então eu falo assim, e agora, isso não é uma crítica ao ensino ofertado pelo Estado, não. Porque assim, eu acho que os professores do Estado são heróis. Eu acho que todo professor... São heróis mesmo. São heróis. Eu não consigo... Pelo que ganham, pelo que recebem. É aquela coisa de...
Eu não consigo nem entender. Tiram água de pedra, né? Tira leite de pedra, é isso mesmo. Porque os professores que têm que dar 40, 50 aulas por semana, eu não sei como é que eles conseguem. E eles conseguem. E já o federal, o nosso lá, os professores, eles dão no máximo 14 aulas por semana. E todo o resto do tempo eles têm para pesquisa, extensão, para preparar a aula, para atender o aluno. Isso é o nosso diferencial. Bem, vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Vamos abrir mais um espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o diretor-geral do Instituto Federal de Educação, professor Sérgio Vicente de Azevedo. Professor Sérgio, você estava dizendo sobre esses cursos, inclusive estava falando do Enem, né? Curso de formação inicial e continuada. Isso. E então falamos do preparatório para o Enem, temos o AutoCAD e de cursos regulares hoje, que são aqueles cursos que a gente oferece todo semestre, nós temos 8. Que é o integrado. Quando eu digo integrado, eu estou dizendo que a pessoa tem que entrar lá quando conclui o 9º ano. Ele entra no 1º ano do ensino médio. Então temos integrado em informática, em agropecuária e alimentos. Aí ele vai concluir o ensino médio com a gente e junto fazer um ensino técnico. Aí depois ele está pronto, tanto para o mercado, quanto para prestar um vestibular, fazer o Enem para entrar em qualquer universidade federal, independente do curso. O ensino que nós damos lá, se o menino quiser fazer medicina, ele vai ter bagagem suficiente para prestar medicina. Se quiser fazer uma engenharia, um direito, a mesma coisa. Só que junto a isso ele vai ter uma carga horária maior e um conhecimento em uma determinada área técnica. No caso hoje, informática, alimentos e agropecuária. Temos o ensino técnico concomitante subsequente em agronegócio e eventos. O agronegócio seria mais uma administração rural, algo desse tipo. Sim. E o eventos é para trabalhar em eventos, organização de congressos, organização de shows, festas, essas coisas. E superior nós temos análise de desenvolvimento de sistemas, gestão de turismo e licenciatura em ciências biológicas. Tanto análise de São 3 cursos superiores. 3 superiores. 2 acontecendo à noite, que é turismo e o análise de desenvolvimento de sistemas, nós oferecemos ele à noite, e ciências biológicas nós oferecemos de manhã. E temos agora a intenção de abrir mais um ensino médio integrado e o superior em agronomia a partir de 2017. Então o Instituto tem 3 superiores. E quantos técnicos? Quantos cursos técnicos? 5. 5 cursos técnicos. 5 cursos técnicos. É o de, voltando, informática, alimentos, agropecuária, agronegócio e eventos. E cada curso técnico são 3 anos de duração? Não. Os integrados são 3 anos, o agronegócio são 2 e o eventos 1 ano e meio. Sei. E qual é o curso mais procurado hoje, professor? Nós temos bastante, assim, eu posso te falar com tranquilidade que hoje nós fechamos nossas turmas todas. Todas? Nós tivemos ingressos, assim, foi a primeira vez que isso aconteceu nesses 5 anos, das turmas estarem lotadas. Lotar as turmas. Então, nós sempre tivemos bastante procura de informática, porque a informática é algo que está em evidência, né? Está crescendo a cada vez mais, né? Independente do que o aluno escolha depois, a informática sempre vai ser útil. É lógico. Se ele for fazer medicina vai ser útil, se ele for fazer direito vai ser útil, então a informática é meio Não, a pessoa não pode prescindir da informática hoje em dia, né? Então, informática é um curso que a gente tem bastante procura. O agropecuário a gente tem procura também. O alimentos temos também. Biologia a procura aumentou, conseguimos fechar a turma com mais de 40 alunos. O turismo também. Então, fala assim, a gente, na hora que vai ver relação candidato-vaga, a informática dá um pouquinho a mais ainda. Só que os outros cursos todos já elevaram o nível e eu acho que isso é fruto do trabalho que a gente vem fazendo com divulgação. Os nossos alunos estão divulgando, estão vendo que o trabalho lá é um trabalho muito sério. Então, hoje, assim, a procura é grande, existe de maneira geral. Em média, quantos alunos por classe nesses cursos técnicos? 40? E superior? 40 também, é uma base. Parece que... O ingresso é com 40, mas aí a gente tem a evasão. A evasão é um problema que a gente não pode ignorar, que existe. Às vezes a pessoa entra no curso, não se identificou com o curso, ou tem que trabalhar e o horário não está dando. E isso não é uma realidade do Instituto, não, é uma realidade nacional. Nacional, né? Só que no Instituto a gente tem
grupo muito forte que dá para tentar trabalhar isso. Nós temos lá o aluno que não tem condição de se manter, nós temos assistência estudantil, nós damos bolsa moradia, bolsa alimentação, para que eles permaneçam no ensino lá e concluam. Dá um bolsa moradia e bolsa alimentação? Bolsa para todos os alunos ou para os vulneráveis? Para os vulneráveis, aqueles que precisam, né? Quanto fica uma bolsa moradia e bolsa alimentação? Nós temos alunos lá que recebem até 600, depende da vulnerabilidade do aluno. Entre as duas coisas, não? Não, é dos a bolsa dois, dos dois, né? De alimentação, de moradia tem aluno que recebe auxílio de 400, tem alguns que recebem um pouquinho menos. De alimentação tem uns que recebem 200, outros que recebem um pouquinho menos, transporte. É diretamente relacionado à vulnerabilidade daquela pessoa, né? Sim. Então ele tem que fazer um requerimento, né? Demonstrando a sua incapacidade para isso. Nós temos um núcleo pedagógico, que é composto por psicólogo, assistente social, pedagogo. E a nossa assistente social, ela faz a triagem certinha. Certinha, né? Ela é muito competente. Porque senão todo mundo vai pedir, não tem dinheiro para ninguém, né? E não costuma ter mesmo, não. Nós temos lá, no nosso orçamento desse ano, para ter uma noção do salto. O salto, em 2012, nós tínhamos cerca de 90 mil de assistência estudantil, esse ano nós temos 700 mil. E já não está dando para atender todo mundo. Nós estamos com 1.080 alunos, né? Não está dando para atender todo mundo com esses 700 mil reais. Quem requereu, quem não requereu, esse ano já não tem mais possibilidade. A nossa vontade era que todo mundo alcançasse esse benefício. Mas também quando não alcança, a pessoa tem que entender porque não precisa, não é porque não teve mérito. Para mérito nós temos outros tipos de bolsa. Nós temos bolsa de iniciação científicas, tem bolsa de extensão, de ensino, que a pessoa vai desenvolver um projeto, trabalhar e receber por aquele projeto. Essa bolsa de assistência é assistencialismo mesmo, é para que a pessoa que não tem condição de se manter na escola, se mantenha. Se manter na escola. Não abandonar a escola para ir trabalhar, para fazer outra coisa. Para não haver evasão, né? Para não haver evasão, mas para assegurar a capacitação dele. Né? Porque, quanto instituição de ensino, nós temos que ensiná-lo, educá-lo, formar um cidadão mais capaz para o mercado e mais capaz para exercer a sua cidadania. Sim. Então, e esse cidadão vai ajudar no desenvolvimento do país, né? Então, se para ajudar no desenvolvimento do país a gente tiver que dar essa ajudinha para ele se manter, nós temos que ajudar. Os cursos são durante o diurnos ou noturnos? Nós temos os integrados, né, que é aquele que faz o ensino médio vinculado a um técnico, ele ocorre de manhã e à tarde, é período integral, as ciências biológicas de manhã, o turismo, análise de desenvolvimento de sistemas, agronegócio e o eventos ocorre à noite. Então sua atividade praticamente é o dia todo, até a noite, né? Isso, o campus fica aberto até às 11. Até às 11 horas, né? Nós temos uma biblioteca lá de porte médio, com mais de 5.000 livros, que está sempre aberta à comunidade. Nossos alunos, eles têm o privilégio de poder levar o livro para casa, mas a comunidade toda pode consultar. Onde é que fica o Instituto Federal de Educação em Barretos? A sede, né, porque nós somos o único Instituto Federal, assim, o único campus do Instituto Federal de São Paulo considerado agrícola. Então nós vamos ter 2 unidades aqui. A unidade sede fica na Avenida C1, número 250, ali no bairro Cristiano de Carvalho. Sim. E a outra unidade, na vicinal Nadir Kenan, indo para a Cidade Maria, ao lado do aterro, que é a unidade agrícola. Se passar lá, já vai ver a nossa construção. Sim. Já está sendo feita terraplanagem, o cercamento, serão feitas lá várias instalações para a gente aumentar ainda mais a nossa oferta de ensino de qualidade aqui em Barretos. Vamos voltar, e eu estava perguntando sobre o seu concurso, como é que você participou do concurso, aquele bate-papo na própria USP e tal, né? Do Acasa Mão de Deus, né? Do Acasa, então. Aí voltamos, aí começou aí falamos sobre todos esses cursos e tal. Isso. Então vamos voltar àquela primeira pergunta ali. Aí quando foi ver o concurso, peguei o edital, fui olhar, mas que diacho é o Instituto Federal, fomos lendo o que E já tinha em Barretos, não? Ainda não, né? Estava vindo, era para cá. O concurso era para cá mesmo? O concurso era para cá. Sim. Então era para os professores para virem para cá. Aí eu olhei aquele concurso, falei, vou prestar. Eu estou vendo assim, tem pesquisa, tem ensino, tem extensão, acho que eu vou me encontrar lá. Não conhecia muito bem o que era. Aí falei, gente, mas eu não estou com tempo para estudar, porque eu tenho relatório da FAPESP para entregar, meus experimentos estão correndo, não vou conseguir me dedicar muito. Aí eu peguei e li a legislação só que tinha lá, que a legislação era a parte que eu ia ter mais dificuldade. E o Instituto ele sempre procura profissionais generalistas, eles não querem especialistas. Não. As perguntas são muito abrangentes durante as provas, né?
Aí eu fiz essa prova. Fiz a prova, fui em São Paulo, saí... Foi em São Paulo a Foi prova? em São Paulo. Saí cabisbaixo, putz, prova difícil demais, não fui bem, não vou passar. Liguei pra minha esposa na época, namorada, ainda nem noiva era, falei assim, olha, não cria expectativa não vai dar certo. Aí corrigi a prova, saiu o resultado, fiquei em terceiro. Aí eram 5 que iam para a segunda fase, e junto comigo, depois com os recursos, ficaram 4 empatados em terceiro, fomos em 7 para a segunda fase. A segunda fase é a prova didática. Aí a prova didática, os temas, eles divulgaram acho que no sábado ou no domingo, e na terça, quarta eu já tinha que estar em São Paulo defendendo os temas. Eram 3 temas bem divergentes, um relacionado ao meio ambiente, o outro a biologia celular e o outro a fisiologia da obesidade. Né? Sim. E essa fisiologia da obesidade... Tinha que estudar todos os temas para um cair... Sorteava na hora. Sorteava na hora. Na hora você começava a falar. Aí essa fisiologia da obesidade, eu sabia que eu ia cair com ele. Porque há uns 2 meses antes, quando você está fazendo pesquisa, você imprime muito artigo científico. Tu começa a imprimir artigo científico, eu trabalhava com a via de hipóxia, com a via de sinalização insulina, imprimindo os artigos que eu queria, de repente um artigo eu imprimi, eu não sei por que de acho eu imprimi um artigo lá, uma revisão. Aí eu li a revisão assim e falei, mas por que eu imprimi esse negócio? Antes de saber do concurso. Era sobre fisiologia da obesidade. Aquilo lá, eu vi aquela revisão, falei, para que é isso? Vou deixar aqui de lado que depois eu leio. E no dia que eu vi o tema, eu falei, tá explicado. Tá explicado, né? Tá explicado. Eu tinha certeza que eu ia cair com aquele tema. Então, preparei os 3 temas. Na hora que sorteou, assim, sabe, como você fala, poxa, eu não tô sozinho aqui, não. Fiz a minha apresentação, tirei a maior nota, desbanquei doutores, eu ainda não era doutor, era mestre. Então, com a minha nota na prova, eu consegui desbancar doutores que estavam concorrendo comigo. E fiquei em segundo na classificação final, só perdi pelo tempo de experiência da primeira colocada, que ela tinha, que o tempo de experiência também contabilizava. Ela tinha 10 anos na minha frente de tempo de experiência quanto docente. Então ela ficou em primeiro lugar por isso. E foi graças a ela ter ficado em primeiro lugar que eu consegui fazer parte do meu doutorado fora do país. Porque assim que eu regressei, eu fui nomeado. Então eu falo assim, nada acontece ao acaso. É verdade, é verdade. Então eu sei que eu estou no lugar certo. Quando eu cheguei no instituto, eu tive um período de adaptação. Você já veio para cá como diretor-geral, né? Não, eu sou professor. Ah, você é professor? Meu cargo é professor. O diretor... Você prestou concurso para professor, Isso, né? O diretor você está. O diretor é mandato, eleição, igual prefeito. Você tem eleição, mandato de 4 anos. Eleição entre os docentes. Entre a comunidade. Entre a comunidade, alunos, docentes administrativos. Só que o campus, até completar 5 anos, tem um diretor indicado e depois... Só que o nosso reitor fez uma consulta. E nessa consulta que meu nome ficou. E nós vamos ter eleição esse ano de novo, porque o campus completa 5 anos. Então teremos eleição por mais... Aí o diretor vai ficar por mais 1 ano e depois, junto com o reitor, nós sincroniza. Aí fica 4 anos. Então lá o diretor é um cargo que você ocupa, a sua função que desempenha. Meu cargo é professor, eu sou professor. Aí eu cheguei no Instituto Federal, tive um período de adaptação, porque você vem de uma universidade, um ensino superior, um padrão de financeiro, um padrão de recursos de uma USP para uma instituição que está começando a ser feita. Aí surgem várias reflexões. Será que eu estou na instituição certa? Não tem? Aí eu vi que eu estava na instituição certa e me apaixonei pelo que é o Instituto Federal. E um grande motivo da minha paixão ali é o ensino integrado, o ensino médio integrado, é o ensino técnico e os nossos alunos do superior também. Porque quantas universidades boas você consegue me falar que tem professores ótimos, mestres e doutores? Acho que bastante, não é? Agora me fala quantas escolas de ensino médio que oferecem primeiro, segundo, terceiro colegial que você tem professor doutor dando aula? Praticamente é difícil, né? Eu conheço o Instituto Federal. Então eu falo assim, a educação brasileira só vai ser transformada, ser alavancada, jogada em outro nível, hoje, no cenário de hoje, através dos institutos federais. Que levam o ensino de primeiro nível, primeiro mundo mesmo, para os alunos que jamais teriam esse acesso se não fosse pelo Instituto Federal. Nós temos um laboratório de 1 milhão lá, equipamentos caríssimos, que esses meninos terão acesso. Os professores e doutores da pós-graduação dão aula para eles também. Então, o nosso objetivo ali é realmente transformar o nosso entorno, transformar a comunidade. Essa é a proposta dos institutos federais. Por isso que aconteceu a interiorização das instituições federais de ensino. Abriram várias novas universidades, novos institutos, para levar o ensino de qualidade em lugares que não existiam antes.
Eu vou deixar uma pergunta para você responder no próximo bloco. Quais são as pessoas, quais são as autoridades de Barretos que mais batalharam para a vinda do Instituto Federal de Educação para Barretos? Vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o programa Quero Saber, hoje abordando o Instituto Federal de Educação com a presença do professor Sérgio Vicente de Azevedo. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Sérgio Vicente de Azevedo, do Instituto Federal de Educação em Barretos. Quais foram as autoridades que mais batalharam em Barretos, na sua opinião, para a vinda, para que se concretizasse essa grande obra aqui em Barretos? Eu vou tentar responder essa pergunta, mas eu vou evitar muitos nomes, generalizar, porque senão a gente acaba sendo injusto com algumas pessoas que dedicaram muito e a gente não estava sabendo. Não, tudo bem. Então, assim, eu sei de pessoas como o professor Reginaldo, pela posição que ocupava na época de secretário de Educação, do Dr. Emanuel, pela qualidade de prefeito, ele era o prefeito. Sabemos também de servidores do Instituto Federal, como o Silmar, um professor nosso, inclusive do campus, que hoje está na reitoria. Ele é um pró-reitor de desenvolvimento institucional e expansão. São pessoas que batalharam muito. Né? Mas também as histórias que chegam a gente foi que a cidade mesmo trabalhou muito. Teve um porquinho que passou para doações, o Nenê Dyer doou a terra doou a área, a prefeitura também doou uma outra área para a unidade agrícola. Então foram várias pessoas que se uniram nesse ideal. A verba para a construção do prédio é federal, né? Federal. A prefeitura ajudou com o projeto aqui da construção inicial nossa, mas hoje nós estamos andando por nossas pernas, né? Mas assim, uma coisa que tem que ficar registrada é que as pessoas entenderam o papel do Instituto aqui na cidade e acolheram. Nós estamos sendo mais acolhidos, a prefeitura é a nossa parceira também, assim como outras instituições privadas e outras instituições de ensino, inclusive. Como é que é feita essa parceria das instituições privadas com o Instituto? A parceria nós fazemos através de termos de cooperação. Então é um contrato, vamos dizer assim, entre as duas instituições, desde que não aconteça algumas coisas assim. Quando acontece troca de recursos, tem que ficar muito claro, aí fica um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, o que for executado dentro do Instituto Federal, Recurso Federal, e o que for dentro da Unifeb, por exemplo, que é uma parceira nossa, for da Unifeb, o contrato é mais simples, esse termo é mais tranquilo. Mas nós temos aqui um termo com a FEB, com a prefeitura, com os independentes. Então, mas como é que se viabiliza na prática isso? Por exemplo, vocês têm um contrato com a FEB. O que representa isso na prática? Dá uma explicação. Na prática, o contrato que nós temos com a FEB, ou seja, o termo de cooperação, nossos professores se reuniram com os coordenadores deles, identificaram alguns pontos que poderiam ser acrescentados na grade curricular dos cursos deles. Deles, né? Deles. E que então, nossos professores teriam condições de atender. De atender, né? Isso. Pela formação, pela expertise dos nossos professores, pela nossa estrutura, aí nós começamos a formatar alguns cursos, entre eles operador de máquina agrícola, mecanização agrícola, essas coisas para o curso de agronomia. Curso de agronomia do Instituto ou lá? Da FEB. Da FEB. Então, e em contrapartida, nós ainda não abrimos agronomia aqui, nós temos o ensino médio em alimentos. Então, nossos alunos, depois que eles concluem o ensino médio e acabam junto com o técnico, eles querem fazer um superior. A gente não tinha esse superior para oferecer a eles. Nós fizemos uma parceria com a FEB e a FEB proporciona bolsa a esses alunos. Então, nós temos vários alunos nossos hoje que concluíram o ensino médio ou o ensino técnico que estão fazendo superior na FEB. Então, o interesse, eu queria saber do interesse do Instituto em promover essas parcerias com a FEB, por exemplo. O interesse é que os alunos do Instituto possam ganhar bolsa futuramente lá. Exatamente. Que eles continuem estudando. Continuem estudando, né? Esse é o interesse maior, então, do Instituto. O Instituto, o nosso objetivo maior é formar pessoas. Então, nós temos que oferecer um ensino, uma pesquisa, uma extensão de muita qualidade para a comunidade e realmente colaborar para o desenvolvimento da região, de Barretos, das cidades ao entorno, porque é só assim que nós vamos conseguir mudar o nosso país. Então, o nosso compromisso é muito grande. Tudo que a gente puder fazer para que o nosso aluno se encaixe no mercado de trabalho, que continue o estudo, nós vamos fazer. O interesse, por exemplo, de um contrato com os independentes ou a prefeitura, qual é essa...
Os independentes nós participamos todo ano no Parque do Peãozinho. Nós temos um curso de licenciatura no Instituto Federal, ou seja, nós formamos professores, nós temos os meninos da agropecuária, da informática, do alimentos, do turismo também do ODS, todos eles que querem se envolver, do eventos, os nossos meninos do eventos também participam. Então a gente vai lá no Parque do Peãozinho, a gente tem um espaço ao lado da Estação Cultura da FEB, onde a gente monta uma pequena cidade, já montamos uma pequena cidade, já montamos uma pequena fazendinha, aí nós vamos falar um pouquinho dos nossos cursos, explica um pouco de técnica de manejo, coisa sempre num linguajar mais fácil para os alunos, e a gente envolve os nossos alunos nisso. Então, nossos alunos normalmente que fazem essas explicações para aquelas crianças que visitam o Parque do Peãozinho. Sei. E os nossos outros alunos de eventos, eles já aproveitam esse momento para estagiar. Então, eles que conduzem esses meninos, eles que interagem, recebem. Já começam na prática a fazer um evento, né? Isso é muito importante. Com a prefeitura... Com a prefeitura a gente tem... São vários pontos, mas vou pegar alguns importantes. Hoje nós estamos participando de quase todos os eventos que a prefeitura faz na cidade. Então, nossos alunos estão lá. E não só da prefeitura. Esse evento que teve agora, o Chitãozinho Chororó, foi um evento particular, mas nossos alunos estiveram lá. Tanto que foi até agradecido em palco pelo Chororó a presença do Instituto Federal. Né? Formaturas de ensino médio, muitas delas são feitas lá, de escolas da prefeitura, vão fazer lá com a gente, fundamental. Agora nós estamos fazendo uma parceria, fizemos com o CRAS, né, da assistência social, eles levantaram algumas demandas de curso, formatamos curso para o pessoal da frente de trabalho. Sim. Então todas as nossas parcerias é no objetivo de atender o maior número de pessoas com ensino de qualidade. O que vocês fizeram nesse show do Chitãozinho? Qual é que foi a participação do Instituto? Na organização, foi assim, eles participaram na organização do evento ali nos camarotes, nos bastidores. Sim. Então é aquela... Propriamente no dia que vocês participaram? Foi no dia. Só no dia. Só no dia, foi um estágio que eles fizeram lá. E isso ajuda porque o aluno nosso vai se inserir no mercado, porque hoje ele está como estagiário, amanhã ele está como contratado, né? E esse que é o objetivo, que ele cometa os erros. O Instituto que procurou o pessoal da organização? Esse teve uma pessoa em comum, que foi o marido de uma servidora nossa, o Fernando, ele amigo das pessoas que organizaram o evento, ele foi chamado para participar, ele aproveitou e foi esse elo comum e chamou os nossos alunos. Né? Mas sempre acontece ter um elo. Acontece. E a gente não costuma negar evento nenhum. Né? Todos os eventos, aquele evento gospel que teve ano passado, nós participamos também na organização, né? Mas na organização, não na organização do evento, no dia. Nós não nos envolvemos não tivemos responsabilidade nenhuma assim em chamar os convidados, tal. Nós participamos lá no dia executando, nossos alunos assessoraram. Tem centro acadêmico lá, tudo direitinho? Temos. Agora, era uma demanda que a gente tinha há um tempo, só que a gente não tinha condição. Nós crescemos demais, Luiz. Em 2013, nós saímos de 400 alunos em 2013, no primeiro semestre de 2013, para 1.080 agora, no primeiro semestre de 2015. Nós estamos com 107 servidores. E a gente, conforme nós vamos crescendo, nós temos condições de fazer novas coisas. E uma demanda que a gente tinha era que nossos alunos se conversassem, porque eles não se conversavam. Então tinha um aluno das ciências biológicas que não falava com de turismo, que não falava de análise de desenvolvimento de sistemas. Tem um congraçamento, é muito importante. E faltava essa parte que eles se interagissem, que eles tivessem uma representatividade, inclusive para pleitear coisas com a gente. Lógico. E agora, esse ano, eles conseguiram fazer o Atlética, um centro acadêmico, uma empresa júnior. Estamos muito felizes com isso. Inclusive, eles já tiveram uma iniciativa na sexta-feira, que dia que foi? Acho que foi dia 11 ou dia 10, sexta-feira, dia 10 agora de abril. Eles tiveram um evento sobre a reforma política, que nós contamos com a presença do Dr. Emanuel, do Guilherme de Ávila, do André Rezec, do professor Reginaldo e do Eduardo Petrov, né, que foram discutir sobre a reforma política. Um evento idealizado por eles. Falar em reforma política, como é que você está vendo essas manifestações no Brasil, esse ano, principalmente? Eu acho que elas são válidas. É muito sadia. A maneira como nós temos, como indicar por governo se nós estamos satisfeitos ou não, é através da manifestação, porque o voto já foi, né? Nós já passamos do voto. Então agora nós vamos ter de novo na próxima eleição. E nós, enquanto academias, nós temos que promover essa discussão. E nós estamos fazendo esse papel. Hoje nós discutimos sobre a PL 4330, sobre a terceirização. E a MP 664 e 665, que é ela que mexe no seguro-desemprego e nas pensões. Então, nós somos contra elas, o Instituto Federal é contra, assim como acho que a maioria dos trabalhadores e a comunidade, né? Só que não adianta ser contra. É contra por quê?
Então, tem que saber, tem que saber. É isso que é o nosso papel. Nosso papel é explicar para as pessoas o que é. Rapidamente, você é a favor da diminuição da maioridade penal de 18 para 16, que é o grande assunto do momento hoje? Nossa, numa pergunta na lata assim, Luiz? É, lógico. Poxa, Pergunta aqui é na lata, não tem? Eu falo assim, eu tenho dois lados. Enquanto educador, eu tenho que ser contra. Enquanto educador, eu sou contra. Enquanto professor, eu sou contra. E acredito que o caminho... Manter os 18 anos mesmo? Eu acho que não é nem manter o 18 que for. Eu sou contra essa ferramenta porque ela não é a solução. Nós temos... Ferramenta seria a educação, né? Exato. Aumentar a educação. Esse que é o caminho, é a educação. Aumentar a infraestrutura para esses jovens se inserir no mercado de trabalho. Dá opção para eles. Dá opção. Dá opção para eles, né? Mas enquanto isso, sei lá, né, alguma coisa precisa acontecer, né? Isso. Agora, enquanto cidadão, eu me sinto desamparado. Outra pergunta na lata, porque aqui não tem nada preparado, né? Você percebeu isso aí. Eu vi. Qual é a pessoa na humanidade, se você visse, essa pessoa que transformou o mundo, na sua opinião, que se você visse, você se curvaria em reverência? Jesus Cristo. Aí. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Muito bem, é o hors concours, esse não tem nem discussão, né? Não tem como... Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Eu acho que tivemos uma noção muito boa sobre o que é o Instituto, as finalidades do Instituto. Nós mostramos imagens do Instituto Federal de Educação. Eu acho que a população precisa conhecer mais, precisa visitar mais. Fica aqui o meu convite a toda a comunidade de Barretos para ir até o Instituto Federal. Senta lá comigo, conversa, tire suas dúvidas, o que é o Instituto Federal, converse com nossos alunos. O André Teixeira teve um programa lá que ele fez isso, ele almoçou com os nossos alunos, foi uma coisa muito legal. O Instituto está de porta aberta, nós estamos aqui, existimos para atender a comunidade de Barretos. Então, nos requisite. Então tá bom, muito obrigado mais uma vez, professor Sérgio Vicente de Azevedo. Muito obrigado. Vamos falar a nossa poesia final do programa. Hoje, Carência, de Marlene Passarelli. Onde houver um afago, é para lá que estou correndo. Onde houver um riso, onde houver um raso marejar de lágrimas, é para lá que eu vou. Basta tão pouco para me cativar. Necessito de um mínimo para viver, só de amor. Eis do que me alimento. É disso que sugo a seiva que mantém longe o bicho da selva. Muito obrigado mais uma vez, professor Sérgio Vicente de Azevedo. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods. Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia, saúde e economia todos os dias.